Olá pessoal, bem-vindos ao 26º episódio do Força e Honra Podcast. Continuar agradecendo a todos vocês que nos acompanham, compartilham o conteúdo, comentam. Isso é muito bom, né? Para o algoritmo do YouTube reconhecer e faz o conteúdo chegar a mais pessoas. Então, a gente pede que continue nesse processo, que ajuda bastante, né? Para quem não é inscrito, se inscrevam no canal do YouTube, Força e Honra Podcast, ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Se possível também nos seguir no Instagram. O meu pessoal é o SGT Daniel Servinskis, e tem o do canal que é o Força e Honra Podcast, tá bom? Se puder seguir a gente nos dois perfis. E para quem também tiver a condição, a possibilidade de ajudar o projeto social, é o apoia-se/Força e Honra Podcast. Você pode fazer a doação de qualquer valor e todo o valor arrecadado mensal é destinado à ajuda de alguma instituição de caridade ou uma pessoa que realmente esteja precisando. Essas ajudas são de indicação dos próprios colaboradores, tá bom? Tudo anotado, tudo administrado para que nenhuma parte do dinheiro tenha outra destinação. Tranquilo? Então, hoje vamos bater um papo aqui com um amigo de longa data. São 22 anos aí que a gente se conhece. Se formamos policiais militares em 2003. Em maio agora fizemos 22 anos. Ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu, 2 vezes sul-americano, 8 vezes brasileiro e vários outros títulos nacionais e internacionais. Vou parar de encher a bola dele aqui, porque ele não merece, e se de repente eu falar alguma besteira aqui, ele vai já dar um armlock voador aí, eu tô na roça. Meu amigo Romero Amâncio, é o Romero Alves Amâncio. Para nós, Romero Amâncio. Romero, obrigado, cara. Tamo junto, Servinski. Sempre. Galera, tamo aí, ó. Colega. Aí sim. Longa data aí. Daniel Servinski. Um abraço a todos. Já bati muito nele, apanhei também pra caramba na escola de soldado. E tamo aí, participando do podcast. Vai ao ar no sábado, que horas? Sábado, 8 horas, 20 horas. Às 20 horas vai sair a divulgação no YouTube? Sim, a gente divulga no Instagram. Vai sair, a gente vai divulgar. A galera que puder dar essa força aí, canal Força e Honra, tá? Tem Instagram, vamos seguir. Vamos aí seguir também no YouTube, tá? Apertar os sininhos, como ele falou, das notificações. Vamos dar essa força, a gente tem que dar força para quem é aqui que tá junto com a gente, quem tá correndo, mostrando as ideias. O Servinski é um parceiro aí que eu apoiei aí muito aí, porque eu queria muito ver ele aí na última eleição e não deu, quase chegou, bateu na porta lá, tá? Mas não entrou, mas é um cara que a gente tem que estar acompanhando, essas pessoas que estão aí no nosso meio, que trazem ideias, né, para a gente mudar esse nosso cenário para melhor. Beleza? Galera, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa história, né, da polícia, de vida, jiu-jitsu, né, das porradas que a gente toma aí, um pouquinho também que a gente bate também, né, mas quem puder aí assistir no sábado, a gente vai estar junto. É isso aí, Servinski. Isso aí. Vou mudar um pouquinho aqui. Obrigado a todos vocês, tamo junto, Força e Honra, sábado, 20 horas. Aguardo todos vocês. Valeu, meu irmão. Valeu, abraço. Gente, vou encerrar por aqui. Valeu, tamo junto. É isso aí, daqui a pouco a gente vai fazer uns ao vivo também mais pra frente. Para quem, né, nos acompanha também, quero agradecer já de antemão nossos apoiadores, patrocinadores e falar para vocês que tem muita coisa boa vindo, vários projetos, tá? Aqui, ó, agendinha Força e Honra. Daqui a pouco, ó, a caneca no site Força e Honra, bonezinho, entre outras coisas que estão por vir. Camisa aqui, ó. Mais pra frente a gente vai conversando. Tranquilo? Então vamos parar. Força e Honra no YouTube. Força e Honra no Instagram. Arroba. Força, sem o cedilha, né? Forca e Honra. Forca e Honra. Isso aí. Podcast. Forca e Honra. Podcast. E no YouTube, só Força e Honra Podcast. Acha lá. Seguir, gente. Top. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre a história de vida. Bora lá, irmão. Romero Amâncio. Vou deixar ele se apresentar aqui para os nossos telespectadores e vamos bater um papo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, Amâncio, como é que foi aí a sua trajetória de vida?
Se apresenta Boa. primeiro e depois fala pra gente aí um pouquinho da tua história. Vamos lá, meu nome é, como você já divulgou aí, né? Meu nome é Romero, pra polícia é Amâncio, pra o jiu-jitsu é Romero Alves, né? Eu sou pernambucano, cabra macho, Raiz, cara que dá facão. uma peixeira na mão, meu irmão, vira um perigo, tá ligado? Aí sim. Mas eu vim pra cá, pra São Paulo, a minha família, eu vim pra cá pequeno, né? Vim pra cá tendo em torno aí de 6 anos. Aí vim aqui pra São Vicente. Lá cortava muita cana no sol, né? É nada, cara. Eu vivia lá em fazenda, cara. Aí Pô, sim. era uma saudade, queria ir embora. Cheguei aqui, queria ir embora. Esse negócio de cidade, pô, Muito barulho, né? viver confinado num terreninho. Lá a gente era correndo o Área dia livre, né? inteiro, plantação, tomava leite aí no. Fruta direto pra lá do Sal, caramba. fruta pra caramba, tomava banho de açude. Era uma vida diferente, né? Enfim. Aí viemos pra cá cedo, estudei aqui no Margarida Pinho Rodrigues, Sim. ali em São Vicente, aqui na Vila Margarida. Depois fomos pra Praia Grande, cara, em torno de 82, e assim fiquei lá, entendeu? Ou seja, pernambucano de nascença, né? Mas crescido e criado aqui. Cara, aqui no, tá com quantos no anos litoral. agora? Fiz 51, 51. agora em dezembro. Meio século já passou, né? E tamo aí, cara, ainda saindo na mão aí, correndo atrás, né? Trabalhando na Gloriosa. Trabalhei no comércio muito tempo, fui serralheiro, eu já fiz quase tudo, cara. Fora que eu já fiz um monte de coisa. Eu brinco, mas eu não vou falar do que eu brinco, não vou falar aqui no ar, né, cara? Mas eu trabalhei de serralheiro, depois eu fui pacoteiro em mercado, aí depois entrei na Arzul, antiga Arzul, Sim, material eu de lembro. construção, cara. Praia Grande, né? O colega entrou, falou assim, cara, eu tô lá, falou, tu tá de quê? Eu tô de ajudante geral, eu achava que era, pô, legal, quanto ganha? Pô, 14 anos, né? Os caras ganhavam o salário de um cara adulto. Eu Sim. falei, cara, não ganha isso aí, pô, quero ir lá. Cheguei lá, era pra traçar não sei quantos traçados de concreto, Nossa, era ajudante só- pedreiro, cara. Aí eu cheguei, eu falei assim, não vou afinar não, vamos lá. E assim eu fiquei 13 anos, mais de 13 anos lá, cara, que eu entrei, né, e alguns meses depois eu fui pra expedição, que é onde ficam os estoques, depois virei encarregado de expedição, e aí peguei uma função lá que resolvia todos os problemas das 3 lojas da empresa, virou meio que o encarregado de expedição e associou mais a parte de notas fiscais, que Sim. era eu que fazia, entendeu? E tomava conta também do contato com os clientes lá para resolver as buchas. Sim. Eis que chegou aí, em mais ou menos 2002, a Arzul começou a quebrar, os caras decidiram fechar, né? E aí em 2002 abriu o edital para a polícia, né? Foi em 2002, né, Sim. que abriu. E aí eu passei o ano 2002 todinho fazendo o edital, saí da Arzul em maio de 2002, Caramba. e aí os caras sempre foram amigos, ainda são amigos até hoje. Queria mandar um abraço pros Mancini aí, né? Seu João, o Valdemar, o seu Pedro. São amigos meus. E aí eles fizeram um acordo, falaram, pô, a gente vai te pagar. Na moral, os caras falaram um valor lá que pra mim era maior do que eu pensava. Esperava, né? Então eu passei um ano, cara, porque eu saí em abril e entramos na polícia no finalzinho de abril para maio, né? Registrou mesmo lá na carteira, na nossa De funcional. 2003, né? 2003. Foi um ano quase de processo. Exato, um ano de processo entrando na polícia e um ano recebendo a minha conta lá, no salário lá dos caras. Então, pô, caiu certinho. Aí quando deu 2003, né? Falam, foi que dia 5 de maio. 5 de maio que tá na funcional, né? É. Chegou acho que 2 dias antes. Foi acho que 29 de abril, alguma coisa assim, aí depois veio na funcional. Então eu digo que eu fiquei um ano certinho para entrar na PM. Aí entramos na PM e aí foi, né? Era um sonho teu entrar na PM? Cara, Como foi? eu sempre quis tentar entrar na PM, só que por outro lado, eu tinha um salário que era bom na Arzul, né? E aí muitas vezes eu ficava pensando, cara, não, pô, tipo assim, pô, já tenho 5 anos aqui, pô, será que vale mão abrir pra... Sim. Vale a pena? E aí foi indo. Aí quando deu esse problema aí, eu falei, meu irmão, Já na juntou, moral, né? tava com 28, vou entrar na Gloriosa. E aí com 29 anos a gente assumiu lá, Quase estourando o tempo, né? lá no CPI. Eu passei em 2 editais, cara, passei no edital do M2, primeiro, e aí depois passei no edital aqui de Santos. Sim. Né? E aí eu falei, pô, quem chamar primeiro eu vou.
E aí Santos com o M2 é Pirituba, né? Sim, é longe pra cá. Aí demora mais um pouquinho, aí, pô, tava escrito, tinha que ser aqui. Lá devia ser mais candidato, né? Mais. É, mais escolas, né? Abrange uma área maior, Sim. Pirituba, né? Aí Santos chamou, aí eu fui, depois eu já tava lá na escola lá e chegou, ainda era o Telegrama? telegrama, né? Era o telegrama, aí chegou o telegrama lá pra eu me apresentar. Aí eu ainda perguntei, os caras falaram, é só não ir. Aí Sim. eu não fui. E aí, continuei lá na. Caramba. E tu já Tamo hoje, né? Cara, eu treinei antes, eu treinei capoeira, quando era moleque ainda, um tempo. Mas pouco tempo. Aí depois treinei Kung Fu, Garras de Águia. Depois treinei Full Contact. E em paralelo jogava bola, quando era moleque, né? O sonho de todo moleque, como eu também eu sei que era jogar bola. Não, quero jogar bola, quero jogar bola. E eu jogava futebol de salão, a gente treinava todo dia, eu jogava no gol, né? Na época. Só que aí depois tu vai chegando na idade, tu vai vendo que não dá jeito, né? E aí, cara, aí parei a luta e trabalhar, né, mano? Trabalhador. Aí nesse tempo, depois de um tempinho, eu comecei a tocar violão. Caramba. Aí Mudança, fiz, hein? pô, Batia, agora eu já não. fiz Agora eu de vou ficar. tudo, quase tudo, tá ligado? Aí Eu eu. falou, né? Tá muito bravo, violento. Vai pra música. Aí não, mas já tava na Arzul, já trabalhando, já era pai, já, entendeu? Aí, pô, de repente, a minha irmã, ela começou a cantar num grupo da igreja, né? Da igreja católica. E aí, na igreja lá perto de casa, lá na Nossa Senhora de Fátima. E aí, a São Judas Tadeu foi onde ela cantava. Ela falou, pô, a gente tá precisando de um homem lá pra cantar lá, voz mais grossa, caramba. Falei, eu vou, mas, né? Sem nada. Sem nada, cantar ainda, vá. Não, vamos lá. Eu comecei a cantar e depois eu vi a necessidade de começar a querer treinar, aprender o instrumento, né? Sim. E aí comecei a tocar violão, cara. E é difícil pra caramba. É. A galera que nunca tocou aí, você coordenar os dedos das duas mãos, uma mão faz uma coisa, a outra mão Cara, faz outra. coordenação e ainda cantar, Já cara. tentou? Já? Eu tenho até um amigo Elias, o Di tá aqui, né, operando, ele tá fazendo curso aí de podcast, é um altão cabeludo. Ele tocava na época, né? Quando a gente estudava no primário. E eu pegava lá, quis aprender também. Eu era fã do A gente Metallica. acha que é fácil. Nossa. Né? Os solos eu até que conseguia pegar, mas quando entrava na parte pra tocar, então estranho, porque o solo, né? Não, mas dependendo do solo, tu pega aquela música do Metallica, aquela Eu que. gostava da The Unforgiven. Então. Aí ia. Isso. Tu pega as duas mais famosas dele, né? A outra eu não sei, essa é aquela que vai. Bom, isso. Então, aí o que acontece, cara? Tem alguns solos que, para começo de música, se pegar o violão aqui, eu executar o. Você vai dizer, caraca, Metallica. Mas aí é um trecho que é fácil. Né? Sim. E aí depois começa a complicar, entendeu? Sim. Então É difícil pra caramba. E aí depois que você começa a tirar umas musiquinhas, né? Que tem aquelas padrão, né, cara? Sim, Aquelas as músicas mais padrões. básicas, sim. Pô, Asa Branca. Aí faz aí o solo da Asa Branca. Aí tu faz lá, e daqui a pouco pega as notinhas, começa a fazer. Aí tu quer cantar. E aí a hora que tu começa a concentrar em cantar, Já. a mão trava. Nossa. Porque tu concentra lá na música. Uma coisa né? ou Uma outra, coisa né? ou outra. Mas enfim. Aí tinha um parceiro, o Beto, um abraço pro Beto aí, amigão. Estudou comigo na segunda série, cara, aqui, lá no Tosque. E ele cantava na igreja e ele começou a me ensinar violão. Minha irmã também me ensinava. E aí depois a gente foi lá pro Teatro Municipal de Santos, lá estudar com o Maestro Manzioni. Né? Aí fiz 1 ano e meio lá de conservatório, aí a coisa já virou outra realidade. Andou, né? Aí depois eu fiquei, cara, acho que uns 6 anos, 7 anos aí. Caramba. Como líder de um grupo responsável por um horário na Santo Antônio, que é a matriz de lá. E aí eu fazia música, cara. Legal. Inclusive esses dias eu fiz até uma música padrão, tá até registrada já. Caramba. Eu tinha parado, né? Entrei na Qual polícia. Cara, minha primeira música que eu fiz, ela foi... Caralho, essas eu não sabia. Então, tá essas vendo? vocês não sabiam, né, cara? Foi uma música que eu fiz pra a Copa do Mundo de 94. 94, né? 94. Aí eu fiz um samba, tá ligado? Fiz um partido alto. Caramba. Do nada, minha primeira música. E, pô, modéstia à parte, Ficou boa. a música é top, cara.
E aí depois eu fiz mais outras, né? Tem violão aí de fazer a palhinha? Então, depois eu fiz outras músicas e aí já falei, caraca, eu quero fazer essa parada que eu tenho a manha de fazer e vou tentar passar pros caras. Aí tu pensava assim, pô, Leandro e Leonardo, caraca, pô, essa música é a cara dos caras, tá ligado? Catinguelê, pô, essa daqui, ó, é a cara dos caras. Aí eu fiz músicas pra uns grupos, né, que os colegas tinham, iam participar de festivais. Caramba. Aí os caras me pediam, eu, pô, e fazia, tá ligado? E depois, estando na igreja, eu comecei porque aí tu canta na igreja, tu toca na igreja, tu é o coordenador do grupo de música. Sim. E aí eu comecei a fazer música gospel, né, cara? Caramba. Um monte de música gospel. E aí virou a cabeça, era música gospel. Aí depois entrei na PM, já uns 5 anos já de igreja, já tocando. E aí na PM começou a coisa de horário, né? Começou a coisa de horário e aí você vê que é um mundo que tu não conhece, né, cara? Cara que não conhece o mundo policial, né? Muitos criticam, a essência, muitos criticam. Poucos sabem a realidade. Sabem como é uma realidade dura, né? Sim. Tanto é, fazer aí um comentário, tanto é que a gente vê o índice de suicídio, né, cara? Muito alto. Suicídio. Só não te cortando, muita gente acha que é história, né? Mas esse foi um dos motivos que eu decidi também criar, né, o Força e Honra Podcast. Porque no momento da minha vida, graças a Deus, eu nunca cheguei a ficar com depressão. Mas a gente fica desmotivado, né, com algumas situações. Você separou, né, eu também separei essa época. Então a gente fica, né, repensando várias coisas. E eu comecei a consumir muito conteúdo motivacional. Desde vídeos motivacionais, até do Nando Pinheiro, eu gosto bastante dele. Como pessoa, né, tem algumas situações dele, mas como profissional é excelente. E eu comecei a consumir os podcasts, né, e me ajudou bastante. E eu falei, cara, os policiais militares deveriam consumir mais conteúdo bom. Parte da mentalidade, parte espiritual, financeiro. Treino físico e o financeiro, cara, tem que estar equilibrado. E muita gente acaba cometendo, né, o suicídio por um desses pontos. Óbvio, tem pessoas que têm problemas em vários pontos desses que a gente acabou de falar. Mas às vezes um só acaba puxando o outro, cara. Então eu falei, não, eu vou fazer um conteúdo diferente. Muitas pessoas falam, Serviço, se você levar, né, o pessoal lá, policial, para falar de ocorrência, que aconteceu isso, aquilo, o pessoal gosta desse sensacionalismo. E eu falei, cara, esse não é o meu propósito. Eu iniciei o projeto, né? Pedi bastante para Deus me dar uma luz do que eu fazer para tentar ajudar de alguma forma. E eu decidi, vai ser conteúdo voltado ao desenvolvimento pessoal. Não vou fazer nada de sensacionalismo ou parceria com pessoas, né? Até mesmo que queiram patrocinar ou apoiar com dinheiro que não tem a mesma linha de pensamento nossa, eu não quero. Vai demorar para crescer, que seja. Se tudo que a gente está falando aqui, eu conseguir tocar 1, 2 ou 3 pessoas e fazer a diferença, como a gente sabe que faz, que a gente recebe o feedback, né? Depois, já tá valendo a pena, cara. Então isso que é legal. Mas desculpa te cortar aí, né? Então, mas é um ponto muito importante, né, cara? Porque você pega aí a carreira da gente, ela é norteada por coisa ruim, né? Sim. Porque é polícia, né, meu? Então, na rua, você pode até um dia ser chamado, pô, a gente vai assar uma carne, aqueles parceiros que tem né, pô, vem, cola aí, se tiver de trabalho, se tiver de trampo, vem almoçar aí com a gente. Mas isso é 1%, os 99% é ocorrência. E ocorrência é briga, é morte, é roubo, é furto, é só coisa ruim, né, cara? As pessoas que também não têm, né, uma... Exatamente. A gente está com uma sociedade que o padrão educacional baixou muito. Sim. Né? Então, aquela coisa que a gente tinha, pô, eu lembro que o meu finado pai, quando ele estava conversando com outras pessoas, cara, a gente chegasse aí, se tivesse nós dois conversando, ele chegasse aqui, a gente chegasse, ele só olhava assim, porque, peraí, tem 2 adultos conversando, né? Não pode chegar interrompendo. Exatamente. Tá ligado? Precisa falar com o pai, pede licença, entendeu? Exatamente. Essa coisa da educação, isso daí, meio que foi abaixando muito, Sim. né? Abaixando muito esse nível, esse padrão, e isso reflete na sociedade. Sim, cara, isso que você está falando, eu vi hoje num vídeo, eu até salvei aqui, para tentar fazer alguma reflexão a respeito, né?
Então, alguns vídeos que eu estou fazendo recentemente, até mesmo na imersão na banheira do gelo, são de temas que eu vejo que têm realmente importância. E era uma psicóloga e neurocientista falando que o QI, hoje, realmente já foi comprovado que está bem mais baixo do que a geração nossa e dos nossos pais. Imagina a geração agora, porque todo conteúdo, a maioria do conteúdo, 80% na internet, não tem utilidade nenhuma. São tudo conteúdo fútil e o que as crianças e os jovens estão consumindo. Aí ela pegou um link. Aí a gente, né, que é mais alinhado à direita, ao conservadorismo, a gente vai entender, né? Só que muita gente ainda não consegue perceber que isso foi um plano, cara, de muito tempo atrás. Ela citou alguns dados que tem imagens e pesquisas que na década de 20 e 30, o pessoal comia carboidrato, lanche, um monte de coisa e não eram obesos. Por quê? Porque não tinha tanta coisa ruim na alimentação. É agrotóxico, a parte do glúten, ela fala que o glúten não é o problema, é o glifosato, se eu não me engano, essa substância que gera um monte de problema. Então você vê a gama de coisas que foram introduzidas até hoje para que a gente fosse, né, mais ignorante, sim, porque é mais fácil comandar, né, controlar uma pessoa burra. A parte das farmácias, né, das indústrias farmacêuticas, que são bilionárias, que quer você doente para consumir o remédio, né? Vai continuar. E indo além, a nova ordem mundial, que quer, quanto mais gente é morta, para eles melhor, né? Então, cara, é triste pra caramba. Quanto mais a massa tiver desorientada, né, é mais fácil de você estar no poder, né? A real é essa. E isso é um processo que ele se expande de várias formas, como a gente sabe, né? A gente já até conversou, que lá vamos entrar por onde, né? Vamos entrar pelas escolas também, sim, vamos fazer aí, dividir, né? É tudo dividir para conquistar, né? Sim. Isso inclusive, é arte da guerra, né? Arte da guerra. Então hoje você tem a sociedade toda dividida, né? Sim. Então você tem minorias. A mulher contra o homem, você tem o gordo contra o magro, você tem o hétero contra o homossexual. Aí dentro da sexualidade você tem várias pessoas com vários estilos, com várias tendências, né? Hoje tem para tudo. Então, antes o que a gente via que era o GLS, GLBT, hoje já é quase que o alfabeto inteiro. São mais de 60. E aí você vê isso dividindo, direita, esquerda, branco contra preto e o caramba, e aí você vê que tá todo mundo brigando entre si e o principal mesmo a gente não percebe, né? Pô, eu não vim aqui para falar de política, mas a gente teve aí o maior escândalo antigamente, o maior escândalo de corrupção do mundo, que foi o Mensalão. Sim. E parece que já bateram esse daí agora, né? Já bateram agora do INSS, entendeu? Então, cara, enquanto o povão não entender que o segredo tá aqui, né? Enquanto e isso daqui hoje, felizmente ou infelizmente, né? Isso daqui é uma ferramenta que ela é muito usada. Pô, a gente abre aqui, tudo é IA, né? Tudo é inteligência artificial. Tu falar alguma coisa perto do celular, daqui a pouco tu abre lá o Instagram, lá começa a aparecer aquelas, entendeu? Então tudo hoje existe ciência, enquanto a gente tá falando aqui, tem gente pensando como prender a atenção do cara para aquilo ali, entendeu? Sim. E faz parte de todo o processo, né? Então, mas enfim, vamos retomar. Aí eu passei esse tempo, aí depois na polícia, escala, e trabalho de dia, trabalho de noite, essa coisa toda eu acabei, e também por algumas coisas que na polícia a gente começa a ver um mundo que é mais o mundo real mesmo, ali o mundo que a sociedade, que as grandes metrópoles vivem, né? E aí você vê que algumas coisas também da igreja, eu vejo algumas falhas, todas têm, tá? Sim, todo canto tem falha. E aí, por causa de escala, por causa disso, por causa daquilo, eu acabei parando, saí do grupo, né? E mantive aí minha rotina na polícia, entendeu? Depois aí, trabalhando, puxando escala e tudo aí, graças a Deus eu
eu sempre procurei fazer minha parte como policial, né? Tem meu histórico aí onde trabalhei, né? E graças a Deus aí não fiz bons amigos, Sim. vi muitos amigos irem embora, né? Muitos amigos irem embora, se matar. A gente vê sempre, né? Sim. Quase Até toda semana, pelo crime quase também. toda semana, outros assassinados, alguns aí que uma Se minoria. desvirtuaram, né? Uma coisa que eu vou falar aqui, cara. Pô, vão ter essa coisa de que, não, pô, a polícia chega ali e vai tá roubando, né? O cara vê o polícia com um carrinho, mas não vai ver lá a Bíblia que o cara tá pagando. O cara não vê lá que o cara trabalha na PM, trabalha mais em 2, 3 cantos ali, vive igual um zumbi ali pra pagar as coisas. Cara, graças a Deus, cara, eu falo de peito cheio, cara. A instituição que eu trabalho, ela é a grande maioria das pessoas lá dentro, esmagadoras, são pessoas de honra, Sim. tá ligado? E, infelizmente, tem uma galera que quer difamar isso daí, e não é a real. É a E minoria. a gente trabalha, cara, a gente trabalha para tentar levar um pouco de conforto para aquele que tá numa situação ruim. Exatamente. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe nem quem é essa pessoa. Nunca né? nem viu. Não é verdade? Os juramentos que a gente fez, né? Então, cara, valorize a polícia que você tem, Sim. cara. Porque na hora do desespero, muitas vezes o cara não pensa nem em Deus. O cara, não que, com perdão da palavra, tá? Vou chamar a É polícia. 190. Vou ligar o 90, entendeu? E queira ou não queira, é a gente que tá aí, cara. Sim. Veio pandemia, que eu tenho minhas críticas aí em relação a isso, mas aí cada um que tem a sua. Mas a polícia não parou de trabalhar nem um dia. Nenhum dia. Todos os dias, todo mundo trabalhando. E assumindo o risco, né, de estar assumindo o risco. próximo E eu da vou te doença. falar que isso foi uma parada que dentro de mim não consigo aceitar essa forma como foi feita para os caras ganhar dinheiro e ganharam muito dinheiro. Muito. Entendeu? Porque se fosse esse bicho, né, que todo mundo pregou aí, infelizmente, teve pessoas que morreram aí que eu conhecia, morreram com essa coisa do Covid aí, Sim. cara, infelizmente. Mas, cara, eu vi um colega do meu batalhão, um colega morreu de Covid, cara. Não é mais E gente nós de bem, somos, pô. e nós, se juntar a polícia e guarda municipal, dá mais de 1.000 pessoas aí na Praia Grande. Sim. Eu vi 2 pessoas morrerem de Covid trabalhando todos os dias. Sim. Tá ligado? Abordando moradores, pessoas em condição de rua, Risco, né? né? Se fosse isso mesmo, será que alguém parou para pensar, pô, e essas pessoas desamparadas na rua aí? Vai Sim. morrer todo mundo, Exatamente. entendeu? Então isso é um outro caso aí para Dá cair, podcast aí de 3 horas para mais. entendeu? Aí, bom, enfim, depois, né, de trabalhando na polícia, aí eu comecei o judô, né? Comecei a treinar judô. Na verdade, eu levei minhas filhas para treinar lá na Praia Grande. Lá não achava escola de judô. E eu queria que elas treinassem. Sempre gostei de arte marcial. Sim. Aí eu vi que a prefeitura da Praia Grande tem um programa lá de judô. E aí eu levei. E trocando ideia com a sensei lá, com a Danusa, aí ela pegou e falou assim pra mim, pô, e você não quer treinar? Aí eu falei, pô, mas pode? Achei que era só pra criança, né, meu? Aí os olhos até brilharam, tá ligado? Aí ela falou, não, pode. Aí, pô, no outro dia já comprei meu kimono, já comprei faixa branca. E aí, meu irmão, aí fui pro judô, caí no tatame e falei, não saio mais, cara. E aí comecei a competir judô, cheguei a ser campeão paulista de judô por faixa, entendeu? E nessa os colegas viviam me chamando, né? Pô, vamos pro jiu-jitsu, e o caramba. Aí eu ficava zoando. Na verdade, eu falo isso eu dou aula na Polícia Militar, né? Tu sabe, Sim, né? Eu sim. dou aula nos IAPs. E eu muitas vezes eu falo pros caras, olha, galera, vamos fazer um rolinho aí, pra quem quiser. Aí os caras ficam tudo assim. Aí tem as meninas junto, fala assim, ó, meninas, é assim, ó. Tá todo mundo aí querendo se agarrar com o outro aí pra querer sair na mão aí pra ver quem é melhor. Só que os caras ficam na cara de não. Então eu ficava zoando os caras do Gil, né? Eu falava assim, esse negócio de ficar se agarrando com macho aí. Sempre tem aquele preconceito, né? E os caras, pô, mas vamos lá. Aí chegou que um dia eu falei, eu vou nessa parada. O Márcio Iga, ele é cirurgião dentista, bucomaxilo, entendeu? Camarada, faixa preta também. Vivia me chamando, a gente jogava bola junto, né? Num society. E aí um dia eu fui lá. E, pô, treinando com os caras, eu já sabia um pouquinho de chão, porque Sim. um monte de arte marcial, né? Então eu já sabia um pouquinho de chão, eu sempre gostei do UFC.
E aí eu comecei a treinar, aí eu lembro que quando começou o rola lá, né, fui com o primeiro lá, um faixa azul, faixa branca lá, com a faixa branca, aí finalizei o faixa azul de Kimura. Aí veio o outro lá, não lembro nem como é que foi, acho que finalizei. Bom, depois chegou o professor lá, o amigo meu, Pezão, aí falou assim, ô Berão, vem, tava tendo um dos meus alunos aí, cara. Era minha vez. Irmão, o cara me finalizou, cara, eu não conseguia respirar com a minha mão aqui presa aqui embaixo, eu não respirava, o cara sentado nas minhas costas, cara. E eu ali quase morrendo, aí eu falei, cara, eu tenho que aprender essa parada, meu. Aí eu comecei a treinar Gil em paralelo, judô, Gil. São muito similares, né? Sim. As duas artes, elas vêm. Na verdade, o jiu-jitsu veio, né? E o judô, eles vieram de uma arte. Esse termo Gil, né? Ele não existe no Nihongo, aí o idioma japonês não existe Gil. Existe Ju, né? Sim. Judô, né? Então, cada um tem sua tradução, como karatê, mãos vazias, né? Judô, caminho suave, jiu-jitsu, arte suave, mas não seria jiu-jitsu, né? Seria ju, né? A arte suave, jiu-jitsu, né? Entendi. Que aí existe essa arte que ela é milenária, entendeu? E é oriental também. Alguns falam que é do Japão, outros falam que é da Índia, entendeu? Mas é daquela área ali. E aí, mais ou menos, só contando essa história aí, rapidamente, e no século XIX, uma pessoa chamada Jigoro Kano, uma pessoa até pelo que eu entendo aí, de uma das histórias, né, que tinha um dinheiro, e o caramba começou a treinar que era trocação, porradaria, projeção, queda e chão, tá ligado? Só que ele era franzino, ele era pequenininho, e nessa, como ele tinha um dinheiro, ele começou a treinar essa arte, e aí ele começou a montar uns eventos. Isso é uma das histórias, tem outras, tá? E aí ele fundou o judô. O pai do judô é o Jigoro Kano. E nessa brincadeira, os caras, ele já falaram que ele formou. Uma das vertentes que ele formou várias faixas pretas, e outra é que ele chegava e chamava os caras. Pô, tenho dinheiro, o cara é bom, vem treinar comigo. E aí ele montou um grupo que ia para as competições e ganhava tudo, né? E ele chegou uma hora que ele pegou esse grupo e mandou pelo mundo. E aqui pro Brasil, lá para Belém do Pará, foi o Mitsuyo Maeda, um japonês aí com um monte de luta invicto e o caramba. E ele chegou lá em Belém. Ele chegou acho que em 1902, 1904. E, pô, chegou no Brasil. Imagina o Amazonas hoje, um século atrás, né? Tinha nada. Então, tinha só ali a capital e tinha o Gastão Grace, que era empresário, e aí fez amizade com o Gastão conheceu ele e nessa arrumou deu um apoio para ele, né? Pô, sou lutador do Japão, né? E aí começou a ensinar o Hélio e o Carlos Grace, né? Os dois, o Hélio Grace pequenininho e o Carlos mais velho começou a ensinar a arte, né? O judô aí para eles, né? E um pouco desse jiu-jitsu aí, não, só que tem um aluno faixa preta meu que ele fala que eu falo que é jiu-jitsu, né? Ele fala jiu-jitsu. Aí fica me tirando onda, né? Aí ele começou a ensinar o Carlos e o Hélio Grace, ele era pequenininho, franzino, ele tinha uns problemas de saúde, então ele não treinava, mas ele ficava acompanhando as aulas, né? Aí pra adiantar, uma vez ele começou o Mitsuyo Maeda, que é chamado no Brasil Conde Koma, ele precisou dar uma parada, né? Assim, faltavam uns dias, e aí o Hélio começou, nesses dias, ele começou a treinar, e depois foi o que foi, cara. Aí os Grace começaram no Brasil, né? Virou Gil, né? Não é Ju. E aí começaram lá no Pará, depois foram pro Rio de Janeiro, já adultos, né? Aí no Rio de Janeiro tinha aquela fama dos bad boys, né? Porque os caras, onde os caras encontravam a galera do Gil, né? Que aí virou jiu-jitsu, né, cara? Virou jiu-jitsu. E onde a galera do Gil se encontrava com os caras da luta livre, por exemplo, pau comia. Era treta, entendeu? Era na praia, no shopping, onde fosse. Então tinha essa fama de bad boy, né? Os caras que dava muito problema pra polícia, cara. Os caras viviam brigando, né? E graças a Deus isso mudou, cara, porque com muito custo. Isso daí os caras foram promovendo algumas competições, então começava ali um ginásio. Começava a competição, era comum, daqui a pouco o pau comia na arquibancada inteira. Caralho. Entendeu? Cara. E isso é ruim pro esporte, né?
Tanto é que a capoeira, eu falo isso, que a capoeira ela não desenvolveu por causa disso, cara. Sim. Eu, pô, gostava demais de jogar capoeira, eu gostava de acrobacia, essas paradas. E aí o que acontece? Você monta uma roda de capoeira hoje na praia, aí tá os Vem caras gente vindo de aí, os fora. paulistas aí querem entrar na roda lá, daqui a pouco é birimbau pra um lado, entendeu? O pau come. E quem olha, o que vai Olha lá, pensar? Não só- quero meu filho fazendo isso daí, tá Exatamente. ligado? E aí o jiu-jitsu, ele começou a se desenvolver, foram criando as federações, né? Aí os Gracies, né? Eles tiveram a sacada que isso daí já vem do Bruce Lee, né? Que o Bruce Lee era encrenqueiro também, né? O Bruce Lee era encrenqueiro. O Bruce Lee, se tu pegar a história dele, o Bruce Lee é uma lenda, cara. O cara dizem que a velocidade que ele atingia, e velocidade é na luta, Tudo, né? cara, principalmente na trocação, velocidade é, se você for muito veloz, cara, tu tem aí a faca e o queijo na mão. E ele era muito veloz. E ele lá na China, ele vivia arrumando encrenca, encrenca. Aí ele era americano, só que ele era filho de chinês, aí foi pra China. Os pais dele eram da arte cênica, o pai dele era ator, qualquer coisa assim. E aí na China ele começou, os caras queriam ameaçar matar ele. Estou falando do Bruce Lee, hein? Matar o Bruce Lee, aí os pais pegaram ele, pô, vai para os Estados Unidos, tu é americano, vai para Sim. lá. E nos Estados Unidos ele chegou, já era do Kung Fu, né? Já era artista marcial. E aí ele começou a fazer o quê? Ele via os caras treinando. Nos Estados Unidos era o boxe, karatê, tu pode ver os filmes, É. né? Karate Kid, Rock Rocky Balboa, né? Pô, o americano ele é fanático por luta, cara. E na faculdade o wrestling, mas o wrestling é tipo pra gente o judô aí Sim. nas Olimpíadas, todo mundo fala, depois ele dá uma, entendeu? Mas tem o wrestling também forte. Mas o mais forte era boxe e karatê. Então o Bruce Lee chegava lá, folgado, baixinho, franzino, e ele desafiava os caras, Cara. entendeu? Na frente dos alunos, pô, eu queria lutar contigo. E aí ele batia nos caras. Caramba. E o que que os Grays fizeram? Vendo esse, pô, o Bruce Lee chegou a colocar uma placa, ele montou um dojo e ele colocou uma placa na porta, na entrada, na calçada, assim, sabe? Eu não lembro o texto, mas a ideia era o seguinte, pô, se você for praticante de arte marcial, eu te desafio. Caramba. Um convite. Ele era folgado, entendeu? E ele era o seguinte, se ele lutasse com um cara e o cara batesse nele, ele pedia pro cara ensinar ele. Caramba. Pô, me ensina essa parada, tá ligado? E aí o cara ensinava ele. Aí depois ele pegou e fundou a arte marcial dele, que chama Jeet Kune Do, né? Só que acabou não tendo muitos praticantes. Ele acabou morrendo, né? Com 30 e alguns anos, sabe? Não lembro a idade exata. Mas ele chegou a fundar o Jeet Kune Do, entendeu? E aí os Grays foram para os Estados Unidos, né? Aí lembra do Vale Tudo? Sim. Franquia Vale Tudo. Começou ali com essa parada, pô, qualquer coisa. Então, caraca, todo mundo querendo olhar e o americano querendo assistir. Aí o Hélio Gracie pegou o filho dele, teoricamente ali o mais franzino, né? O Royce Gracie. Falou assim, não, vou pôr você pra ir lá, quer pegar o maior, não, quero... Aí colocou lá pra... E aí o Royce foi, mano, e não tinha peso, né? Hoje eu luto absoluto também. Eu tenho até o Mundial de 2018, eu lutei o absoluto, né? Eu fui campeão no peso, na categoria peso pesado. E aí eu falei, não, eu vou lutar absoluto também, que é todo mundo contra todo mundo lá. E o cara que eu fiz, o cara que foi campeão, eu acabei perdendo pra ele por ponto. Mas o cara devia pesar uns 140 e eu com 90, cara. Aí é foda. Não, pô, mas o pior é que a luta chegou um momento que tava na minha mão a luta, cara. E aí eu dei um vacilo, eu me antecipei numa situação que não era pra antecipar, o juiz mandou parar e o árbitro mandou parar e voltar no centro. E o cara, ele derrubava muito fácil. Pô, o cara guindava a minha perna. Eu falava que quando ele começava a subir, eu já mergulhava. Eu falava, não, vou ficar no chão. O americano com essa coisa do West, né? E aí, o Royce, ele lutou com esses caras e abismou o mundo, né, mano? Porque, meu, pegava lá o cara do karatê. Aí o cara chegava lá, se agarrava com o cara... Ninguém sabia o porquê. Por quê, né? Pegava o cara do West, que é a luta agarrada. Daqui a pouco o cara... E ninguém sabia por quê. E isso chocou o americano, né? Então aí os caras fizeram o quê? Os caras começaram a ir nas academias. Bruce Lee. Entendi. Pô, eu queria... Pô, eu sou mestre de jiu-jitsu. E eu queria fazer uma luta contigo, o cara do karatê. O cara tá com os alunos dele tudo lá.
Aí o cara falava assim, caraca, se eu afinar aqui, né? Dois outros. Nunca ouvi falar nessa parada de jiu-jitsu, vamos lá. Aí ele batia no cara. Aí ia na academia de boxe, bom, não sei quais foram, né? Mas eles fizeram Essa é a isso. história, né? Eles fizeram isso. E nessa brincadeira, cara, os caras via que o negócio era eficiente. E realmente, cara, arte por arte, a gente costuma falar que não existe melhor arte, né? Existe melhor atleta. Sim, Né? Mas é o seguinte, se deixar grudar já era. no geral, né? Deixar agarrar já era, entendeu? Se você não souber nada de chão, de luta agarrada, Apaga, né? agarrou já era. Ah, mas eu sou bom de trocação. E eu falo porque cara, eu adoro lutar boxe. Gosto de boxe. Meu professor veio aqui, o Cris, que é meu aluno de Gil. Abraço, Cris. É meu aluno de Gil também. O gordão. Eu falei, cara. É, o gordo. Mano. Gordo. Fala, Como que é mas então, o cara corre todo dia 10 quilômetros, cara. Eu falei, caraca, o cara no tatame a gente fala que ele tem três pulmões, tá ligado? O cara nunca para. E aí eu gostei demais de boxe, eu treinava com ele, mas é o seguinte, cara, se agarrar e o cara não souber nada, já era, e é fácil de agarrar. Como é que é a briga na rua? Começa aqui, daqui a pouco um dá uma gravata no outro, começa a embolar no chão, mulherada. Gruda o cabelo, pum, dá lá no chão, gruda a roupa. Verdade. Né? Então, e foi isso que ele mostrou. Entendeu? Ele pegava os caras lá com o dobro do peso dele, os caras batiam. Finalizava. E aí o americano, ele viu aquilo e se fascinou, tá ligado? E chegou uma hora que eles começaram a querer pôr regra, né? Regra. E o Hélio Gracie, o velho Hélio Gracie aí, o finado, ele não queria que tivesse regra. Não, é até não, pode tudo. A ideia vale tudo. Só que viu-se a necessidade de colocar uma regra, um tempo. E aí quando você cria um tempo, você tem que criar um sistema de pontuação. Porque nenhuma arte marcial, ela foi criada para ter ponto, para ter nada. A arte marcial, ela foi criada, o ser humano, ele viu a necessidade de aprender a se defender com as mãos, né, para se defender, salvar a vida dele, para defender a família. Falando de injusta agressão, minha família, pô, lá nos primórdios, né, cara? Então era isso daí. O Kung Fu, o chinês lá na plantação lá, ele começou a ver a necessidade dele usar a foice, e aí vem a tonfa, capoeira, né? Aqui também. Entendeu? Para poder se defender, a capoeira não tinha essa de ponto, mas virando esporte, começou a ter a necessidade da pontuação. Por quê? Pô, acabou o tempo, quem ganhou? Pô, ninguém finalizou, ninguém nocauteou ninguém, então, pô, tu lutou melhor por isso e aquilo. E aí o L, ele não queria isso daí. Acabou que depois eles passaram a franquia, que hoje é uma franquia bilionária aí, que é o UFC, né, cara? Sim. Entendeu? E que é da hora. As marcas mais fortes, né? E olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. 7 artes marciais eu pratiquei, mas o jiu-jitsu, cara, ele é impressionante, cara. Por quê? Você pega aí, por exemplo, nas escolas, você ensina qualquer arte marcial aí na escola. Cara, você pega uma criança de 3, 4 anos, 5 anos para ensinar, você não vai ensinar a criança a dar um soco, não vai colocar, não, agora vem tu aqui de 5 anos, vai lá, dá um soco na cara da outra. Sim. Cara, não dá, entendeu? E o Gil, cara, você pega uma criança de 3 anos, coloca ela para rolar com outra de 3 anos, Sim. ela vai se agarrar e, por exemplo, eu tenho alguns alunos, eu tenho alguns alunos lá que são 4 anos, tem um menino que entrou com 3 anos, mais de um, né? Mas, cara, tu pega essa criança, hoje ela tá com 4, se você pegar uma outra criança de 4 anos e falar assim, brinca lá os dois aí, cara, ele naturalmente, muitas vezes ele não tem nem a consciência do que ele tá fazendo, mas naturalmente, ele vai lá, ele monta, ele pega as costas, daqui a pouco ele vai querer pegar o braço, dar uma kimura, entendeu? E ele domina muito fácil. Então o jiu-jitsu, ele tem essa facilidade no aprendizado, porque todo dia, praticamente todo dia, o aluno ele vai rolar, que é o combate. Entendeu? Como não tem o golpe contundente, você não vai ensinar. Da defesa pessoal, beleza, mas não tem o golpe contundente, ele vai desenvolver. E o UFC, o jiu-jitsu, eu digo que ele vai explodir na Europa, cara. Por quê? O UFC, ele alavanca o jiu-jitsu. Ah, mas por que não alavanca o karatê, o boxe? Porque, cara, a gente tem três níveis, né? Você tem a trocação, o vale tudo, o UFC,
Você tem a trocação, os caras estão lá Box. trocando, daqui a pouco grudou, vai ter a projeção, Sim. né? Primeiro nível, trocação. Segundo nível, a projeção, ou a queda, né? E o terceiro nível é o chão. É o chão. Trocação tu tem taekwondo, boxe, karatê, kung fu, você Nossa. vai ter um monte de arte, né? Da queda tu tem judô, west, sambo, tem aí vários, a greco-romana, Sim. mas chegou no chão, é jiu-jitsu, cara. Só jiu. Então, fatalmente, o cara eu tenho, ele até parou de treinar, tá, entrou na polícia, aí tá trabalhando, parou de treinar o Adriano, mas eu cheguei a acompanhar ele em algumas lutas, MMA, tem um tubarãozinho O aqui, Tubarão veio aqui. né, tem o tubarão, Tá fora, tá em Dubai. tá lutando direto aí, o O tubarão, Tubarão tá aqui no Balboa. tá no, Vai no competir Balboa. agora. vai, E vai, o Frazão, que tá veio lá, do Egito, isso, né, está em Dubai. que veio com o Cris, né, Isso, veio com o Cris. então, tá lá em Dubai, e aí, cara, você tem essa coisa da necessidade do jiu-jitsu, e o que acontece? Antigamente, tu pegava 2009, 2008, quem era que mandava no UFC? Era brasileiro e americano. Então tu pegava lá, era 5 títulos do Brasil, 4 americano. 4 do Brasil, 5 americano. Sim. Era sempre essa divisão. Aí aparecia um russo, Fedor Emelianenko, tá ligado? Aí aparecia, mas no geral Verdade. era brasileiro e americano. Só que aí depois começou a aparecer McGregor, começou a aparecer. E aí começou a aparecer. Hoje, tu tem vários europeus que estão, muitas vezes não estão com título, mas eles estão no UFC, cara. Sim. E fortes, né? E aí o que acontece quando o português está lá defendendo lá no UFC? Ele atrai a atenção de quem? Do patriota dele. Caraca, essa parada é da hora, fulano vai lutar, fulano vai lutar. Aí cria-se um movimento, cria a referência, cria a vontade de praticar. Sim. E aí ele vê que muitas vezes o MMA para você praticar, não, o cara não quer de repente sair, todo tomar cortado. pancada. Sim. Mas aí ele vê a necessidade do jiu-jitsu, entendeu? E o jiu-jitsu, como ela praticamente é a única ali para a parte de chão, ele vai explodir. Cara, eu tenho uma família, a família da Amaral, um abraço aí, que ela com certeza ela vai ver esse podcast. E ela treinava ela e o César, né? O César treinou um pouquinho, mas quem treinava muito forte era a esposa, que é a Amaral, que são da Síria. E eles estão lá em Paris, ela e os 2 filhos. E eles chegaram lá em Paris, aí ela me falava assim, pô, mestre, não tem academia aqui, mestre, vem pra cá. Eu procurei, achei 3 academias aqui. Foram no ano de 2023. Janeiro de 2023 eles foram embora, né? Não, janeiro de 2024, eu acho. Aí, pô, mas vem pra cá, a gente achou 3 academias, aí o preço lá é tipo 350 euros, 300 euros, uma das academias, mensalidade. Uma das academias, cara, era um roxa que dava aula, não era nem um preto, entendeu? E o que vai acontecer? O cara que ele for hoje, ele tiver uma didática boa, cara, e ele começar um projeto bom lá na Europa, o cara explode, cara. Daqui a 5 anos, cara, o cara vai explodir. Caramba. Porque é envolvente, entendeu? Se eu tivesse 10 filhos hoje, os 10 iam treinar jiu-jitsu, entendeu? Pela disciplina, pelo que envolve, o que traz de benefício para a criança, Sim. entendeu? O jiu-jitsu, ele traz coordenação motora, autoconfiança, ele traz sociabilidade, ele queira ou não queira, o jiu-jitsu a gente diz que é uma fábrica de derrubar ego. Porque, meu irmão, se tu tiver ego, eu sou bom, vai chegar uma hora que tu vai tomar um atraso. Vai vir um cara melhor que tu e vai te dar um atraso, não tem jeito, cara. Então vai baixar o teu ego. Cara. A questão, na minha academia, eu vejo que hoje eu tenho muitos pais que levam os filhos lá, até pelo o comportamento que a gente exige das crianças, né? Porque talvez um pouco dessa coisa de ser militar, entendeu? Sim. Mas tem que ter a disciplina, de, pô, vai entrar no tatame, não é de qualquer jeito, no tatame não pode ficar de qualquer jeito, não pode ficar fazendo bagunça, isso daí a gente cobra. Eu tenho uma parada que eu faço com as crianças, que é o conversa com o mestre, e eu falo para os pais, né? Então eu chego para os pais, eu falo assim, tiver com problema, me fala, porque aí eu chamo. Sim. E cara, aí eu falo o seguinte, o que está acontecendo? Pô, e essa coisa que aconteceu na escola? Então, várias mães, pais, já chegaram, pô, conversa com ele, que pô, a professora reclamou disso. Aí eu chamo, e aí eu com ele ou com ela, entendeu? Chego ali, troco essa ideia e falo, ó, é o seguinte, se não melhorar, tá fora. vai parar de treinar.
vai tomar um gancho de uma semana. Continuou, persistiu, mais uma semana. Persistiu, não vai mais treinar. Entendeu? E o que eu falo para eles, cara, é o seguinte: uma vez que você tá treinando, você tem a responsabilidade de manter aí o padrão ético da sua academia. Sim. Porque você tá levando a minha bandeira. Exatamente. Tu tá levando o meu nome. Caramba, ó, esse menino aí não é aquele que treina lá com o Romero Alves? Pô, um menino Tá todo ensinando indisciplinado, aqui na escola batendo em todo mundo. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema de dizer, pô, tá arrumando briga. Porque a arte marcial, isso no geral, normalmente ela disciplina. Ao invés de o cara ficar arengueiro, né? Como Sim. o pessoal do Nordeste Então, fala, arenga, o cara ele fica disciplinado. Bullying, né? Tem mães que já falam, vou citar uma, que falou assim, pô, meu filho sofria bullying na escola. Depois do jiu-jitsu, ele passou a ser aquele garoto popular. Sim. Por quê? Começou a ir para treinar, depois começou a ir para umas competições, aí ganhou uma medalhinha, entendeu? Os outros vê, aí mesmo dele. a postura muda e aí todo mundo quer ser amigo dele. Sim. Então essa parte do bullying ajuda demais, entendeu? A parte do raciocínio rápido, essas coisas, porque, cara, existe um processo para você dar aula para criança, existe um processo que eu vejo que infelizmente muitas academias ou o pessoal não procura ou tem preguiça de procurar, entendeu? Fazer o trabalho correto. Só tá afim mesmo do financeiro, né? Tudo tem um pensamento. Você pegar lá a federação, por exemplo, a federação tem décadas. Então existe um padrão de faixas, existe um padrão de tempo para a criança estar seguindo a caminhada dela, entendeu? Então, a criança tem tantos anos, ela vai da branca, ela vai para a faixa tal. Então, se você dá uma faixa que não condiz com a idade dela, ela vai estar chegando num ponto que ela não vai poder trocar de faixa por um período e aí vai desmotivar ela, entendeu? Se você chegar e não respeitar, né, a questão disciplinar, você vai ter problema. Pô, respeitando já é difícil, cara, entendeu? Você cobrando já é difícil. E a pessoa, se tu não cobrar isso, tá entendendo? E uma das coisas que eu falo para os meus alunos, cara, é o seguinte: quem luta não briga, tá? Quem luta não briga, mas quem luta se defende, entendeu? Você tem o direito de se defender, entendeu? Mas eu nunca tive problema de briga, nunca tive nada disso daí, que nunca veio a mim, né? Problemas, fulano tá arrumando briga na escola, fulano tá arrumando briga na rua, graças a Deus, porque eu digo que o aluno de arte marcial, ele é um espelho do professor, né, cara? Então, se tu tem um professor que ele vive arrumando briga, fatalmente os alunos dele vão viver arrumando briga também, entendeu? E aí, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas os benefícios que o jiu-jitsu traz pra criança, cara, é assombroso, cara. E aquilo, né, até na Bíblia, ensina o caminho, né? Ensina a criança no caminho que ela tem que seguir, quando ela crescer não se desvia, né? Então, tendo essa disciplina desde nova, explicando que é para se defender e não para atacar, com certeza vai virar um adolescente, um adulto. Essa família que está lá na França, eu tenho alunos que estão tem meninos que treinaram com a gente que estão na Austrália, França, tem gente que está na Itália, tem gente que está nos Estados Unidos, é um celeiro, né? Não falta trabalho para quem é faixa preta de jiu-jitsu, cara, e sabe dar aula, o cara tem uma didática boa, não falta trabalho nos Estados Unidos. Pode ir lá que você vai, pode até passar um mês ali num perrengue, mas vai chegar uma, se tu souber, for profissional da área, tu vai arrumar trampo. Só que tem o quê? É uma coisa que eu exijo das crianças: inglês. Se você não souber falar, vai, cara. Acabou. Você tem que falar inglês, tu tem que saber pelo menos o básico e o inglês técnico. Sim. Entendeu? Você tem que saber falar. Não vai te faltar trabalho. Dubai, né? Lá nos Emirados. Pô, o Sheik lá que é faixa preta, ele leva todo ano atletas faixas pretas do Brasil e que fala inglês. É da Argentina, não pode, é brasileiro, só quer brasileiro. Caramba. Todos os anos, entendeu? Hoje já tá cheio, ele já tem o time dele, ele criou a federação dele, entendeu? Só. Mas nesse sentido profissional, o jiu-jitsu cresce demais, cara. Essa família que tá lá na França, tu vê a questão agora, um dos pontos principais que eu falo que o jiu-jitsu traz pra criança é a resiliência. O menino, ele tava lutando o Dragon, cara, e ele tava, faltava 1 minuto pra acabar a luta, ou menos. Ele tava perdendo 9-0, cara. Moleque com 9 anos de idade. E o pai dele do outro lado, eu olhava o pai dele desesperado, cara.
Pô, eu sei que, cara, faltando uns 20 segundos, cara, esse moleque, ele raspou o outro e finalizou o outro, cara. Putz. Tipo assim, nos últimos segundos ele ganhou a Olha luta, só. perdendo 9-0. Caramba. E esse é um dos pontos que o jiu-jitsu, cara, é o tempo todo sendo amassado, o tempo todo tu ali pensando, vou bater, vou desistir, não vou desistir, não vou. E aí tu não desiste, de repente tu não é finalizado no treino, mas todo treino tem um rola e todo treino tu vai passar esse aperto. Sim. Isso daí te dá resiliência, Sim. cara, entendeu? É muito E tu leva isso importante pra vida, da cara. vida. Leva isso daí pra Tudo, no vida. trabalho, na família. E muita gente não tem essa noção, né? Até comentar aqui rapidamente, não é muito foco, mas até essa repercussão, não sei se você viu, de uma criança que entrou no carro reclamando para a mãe, chorando, que o professor fez ela dar 10 voltas na quadra, porque eles não fizeram uma lição de casa. Então meio que um castigo, né? Sim. Aí na hora, cara, eu parei. É automático, um monte de gente tá falando desse mesmo ponto que eu vou falar aqui. Na hora eu parei e lembrei, cara, escola, educação física, 10 voltas na quadra era o mínimo pra aquecer, cara. Mas é. A gente chegava, 10 voltinhas na quadra. Tudo bem, no campo é grande, no campo era 5, mas na quadra, 10 voltas na quadra. Quadra não é nada. Menino no quarto ou quinto ano, tem 10 anos de idade. Porra, eu saía de casa, tudo bem que é outra época, mas com 8 anos de idade, o finado amigo meu Ricardinho, o Iê, saía de casa, pegava ônibus, ia lá na Vila Belmiro, que a gente jogava no Santos, jogava a bola e voltava. No Jabaquara, a gente subia o Morro da Nova Sintra, escadaria, subia e descia, e a criança reclamando que o professor deu 10 voltas. Chorando, né? Chorando. Se a criança tem um problema, é óbvio, né? O professor tem que ter essa sensibilidade de olhar, acompanhar, de repente, não são todas as pessoas que têm essa facilidade, só que, pô, virou uma polêmica na internet, o professor foi mandado embora, cara. Cara, que hoje é muito Como mimimi, pode? né, cara? Você entendeu? Hoje é muito Aí até um influencer aí, né, falou, e eu gosto do que o cara fala, ele é meio raizão mesmo, ensinar a criança arte marcial, jiu-jitsu, é o professor Nando, parece até um viking, né, se eu não me engano, é professor Fernando, alguma coisa assim. E ele falou, cara, os pais e as mães estão deixando essa geração afrouxar. Tá fraco. Ele falou, o mundo é um moedor de carne, e ele vai triturar o teu filho. Eu tenho o meu enteado, né, de 10 anos, ele gosta de correr, então não tem como usar ele como exemplo. Agora eu tô com o bebezinho de 5 meses. Se chegasse pra mim e falar, pai, o professor fez eu dar 10 voltas na quadra. Ah, é só isso? E além? Dá mais 50 Por ali. quê? Porque não fez a lição de casa. Então o pai e a mãe errou, que o moleque não fez a lição de casa, tinha que dar mais ainda de castigo mesmo. Então é isso que a gente fala, ninguém vai maltratar, judiar. Ah, mas é uma arte, é uma luta, vai voltar aqui machucado, com olho roxo. Cara, é pra defesa. Isso daqui é pra você ensinar o teu filho a se defender. Se porventura uma hora você faltar, Deus me livre, né, aconteça alguma coisa, essa criança vai ficar aqui como? Cara, o mundão é só pancada, cara. Se você não preparar o teu filho pra realidade da vida, cara... O Rocky Balboa fala no filme lá, né? Exato. Se você ainda vai te bater bem mais forte. Bem mais forte, cara, entendeu? Então, cara, você que se preocupa com teu filho, você tem que dar condições a ele de resiliência, cara. Ele vai, porque você passou por isso. Eu falo que a geração, cada geração, né? Nossos pais deram uma educação para nós. Pô, tu tinha, de repente você podia ser que tinha, mas videogame, por exemplo, um Atari, não, pô, era um ou outro que tinha um tênis novo, né? Então a gente passou por isso, caramba, pô, vou precisar de um tênis, cara, pegava o tênis, aquele cuidado, né, meu? Sim. Que chute, conga, sabe? Nossa, jogar bola de que chute, um dia, pô, consegui a quadra toda lá. Com muito custo, comprei um quichute. Minha mãe comprou um quichute para eu jogar futebol de campo. Fui jogar, o moleque pisou no primeiro dia, com a chuteira em cima, rasgou o quichute, cara. E o quichute novinho, aquele cardaço que enrolava na canela. 10 voltas, tá ligado? Meu, aí eu acho que a gente peca, cara, porque a gente não tinha e a gente queria, porque a gente era criança. Sim. E aí a gente reflete pro filho. Então, o teu filho, ele vai... Pô, não tinha videogame, mas meu filho vai ter. O tênis vai... Então, a gente não pode se perder nisso daí. Sim. Entendeu? Tem um limite, né? Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Por merecer.
Tem essa coisa de, eu não posso ficar falando não, porque vai traumatizar. Meu irmão, o que o mundão vai fazer é bater, entendeu? Vai ser espancado. E aí você cria um adulto fraco, um adulto qualquer coisa vai estar chorando, Sim. um adulto qualquer coisa vai estar pensando em se suicidar, entendeu? Vai te trazer mais trabalho lá na frente, cara. O que a gente vê hoje na polícia, cara, eu fico até olhando assim, eu falo, cara, reparou que tem muito moleque novo se matando, cara? Sim. Entrando na polícia e matando. É um dos pontos, cara, que eu acho que pra nós, o cidadão comum, ele pega uma corda, ele vai procurar um lugar, até meio ruim de falar, né? Mas é realidade. Esse trâmite, esse trabalho, né? Esse um dos pontos ali, né? Esse modos preparatórios, né? Comprar, olhar um local para colocar e depois um nó e tudo. Isso daí dá um tempo de reflexão que ele acaba parando, desistindo. Para nós é um segundo. Já tem a ferramenta ali. Por isso tem essa distorção, pô. Enquanto o cidadão comum é 3, o polícia está em 14. É tipo 4 vezes mais suicidas do que. Terceira profissão. Primeiro, médico. Segundo. Mineiro, né? De perigo, profissão de perigo. O mineiro. Não sei se tu ia falar isso. Do suicídio, né? O índice de suicídio realmente é um médico. Segundo, não sei se é professor, é uma outra profissão. E terceiro é o policial militar. E isso porque, né, a polícia militar tem também aquele cuidado de não divulgar tanto, né? Sim, porque tem uma teoria e é verdade que mais divulga, mais induz. Tu vê o cara fazendo, aí chega um momento que você pensa, né? Você fala assim, pô, é muito fácil, né? Pra tu pegar e esse pensamento, ele é perigoso, né? Mudar de assunto agora pra coisa boa, né? Vamos lá. Fala aí, Amâncio, pra gente não esquecer, já passa o endereço da tua academia. Minha academia fica na Praia Grande, uma tá lá no Auto Shop, bem na entrada da Praia Grande. O Auto Shop Litoral, né? Auto Shop Praia Grande. E aí tem a outra unidade, a primeira unidade que é lá na Kennedy, no Boqueirão. Número 829, entendeu? Dias, horários. Segunda a sábado, treino. Quem quiser aí levar a criança, ou seja, você mesmo adulto, quiser fazer uma aula para conhecer um pouquinho o jiu-jitsu, a gente dá aula de defesa pessoal feminina. Eu faço também seminários aí. Agora, sábado, eu tenho um seminário para fazer na Escola Celestina, uma escola particular lá em Praia Grande. Entendeu? Então, pode entrar na rede social, ACAD Romero Alves, pode chamar lá, vai ser respondido, beleza? Hoje o endereço é esse, né? Instagram. A gente vai deixar também na descrição do vídeo. Isso, e aí você vai ter a resposta da dúvida aí que você tiver. Idade mínima de criança? Mínima 3 anos. 3 anos, né? A gente tá andando já um tempinho. Já vai. É bom, mas 3 anos é bom. É uma das coisas que a gente se preocupa é de fazer a criança treinar jiu-jitsu. Que a reclamação que eu mais vejo lá de pessoas, né, que já colocaram em outras escolas, é que o filho vai e só brinca. Só brinca, ou seja, é o descompromisso, né? É o descompromisso do cara que tá à frente de entregar o que ele tá vendendo, né? Tu tá vindo aqui para aprender jiu-jitsu, é pro filho aprender jiu-jitsu de uma forma mais lúdica, lógico. Cada quadro de idade você tem um processo de ensinamento, entendeu? E eu vejo que os caras falham nisso daí. Sim. Então os caras, alguns, acabam... não, chega aí, põe o kimono, fica brincando aí de pega-pega, brincando disso, e o jiu-jitsu que é bom não ensina, entendeu? Então lá é uma preocupação minha. Isso daí, os meninos que dão aula também lá, eles seguem esse padrão, porque eu exijo, né? E a gente estuda a coisa, eu estudo como fazer e a gente ensina. Uma das coisas que na pandemia virou um projeto meu que eu tava pensando em ir embora, né? Para outro país aí. Mas aí depois comecei a dar aula de novo, a academia encheu, aí tu fica meio ligado aos alunos, principalmente as crianças, né? E aí isso daí você, quero ver esse menino faixa preta, quero ver esse, aí vem em competição, entendeu? Então eu sempre me preocupei com isso, sempre me preocupei também na minha imagem, né? Porque, eu não é querendo falar para mais, mas eu me garanto no que eu faço, cara. Tem que ser confiante, né? Eu me garanto no que eu faço, eu estudo para isso, entendeu? Eu estudo para dar aula e eu acho que eu dou aula bem pra caramba, entendeu? Então, procurei correr atrás de títulos, né? Comecei a disputar campeonatos, como já era do judô, né? Aí chegou no jiu-jitsu, eu uso muito o judô no jiu-jitsu, ajuda demais.
E aí eu comecei a ganhar títulos internacionais, e aí depois fui pro brasileiro, aí comecei a ganhar brasileiro, sul-americano. Então nessa brincadeira aí, eu tenho na carreira aí 2 sul-americanos, 8 brasileiros, 2 vezes mundial, um terceiro lugar também no mundial, né? Não parei ainda, né? Tem aí. Hoje eu vejo que o jiu-jitsu, hoje a gente tem, por exemplo, tem os meninos que hoje estão no topo aí, a molecada nova aí, cara, tá ganhando dinheiro, entendeu? Tem aí o Caruaru, por exemplo, Felipe André, né? Para ele entrar no tatame hoje o BJJ Stars, são eventos fechados, né? Convida ele lá, para ele entrar no tatame é 20, 30 mil dólares, entendeu? Caramba. Então você pega o campeonato brasileiro aí, pro campeão do adulto, 10 mil, mais absoluto, mas dá pro cara ganhar 30 conto num campeonato brasileiro. Aí você fala, pô, mas é pouco. Cara, mas se o cara for bom e quiser, todo final de semana ele luta. Todo final de semana tem campeonato, entendeu? Mundial, tem campeonato. Legal. Tá? Isso pra quem quer seguir, né? E para quem treina, cara, você que treina e não é federado, procure se federar, porque uma das coisas que eu tenho hoje como propósito, sempre foi um propósito meu, é não formar apenas, não criar apenas praticantes, né? Eu tento formar professores, isso eu sempre falei, pô, mas você vai formar o cara vai abrir uma academia aqui, cara. Se acontecer isso, não tem problema, porque o meu nome já está estabelecido, entendeu? A Escola Romero Alves já tem um nome. Ele vai fazer a caminhada dele. Não é o propósito que eu tenho? Então eu falo para eles, cara, estude inglês e faça no processo de aprendizado, até na faixa preta, cara, ele vai dar muita aula. Sim. Entendeu? Eu vou chegar assim do nada. Eu chego do nada, ô Daniel, puxa o treino, passa aí. Do nada, vai puxar. Eu quero que passe aí posição tal. Do nada. Sim. Não é combinado. Já para o cara sentir essa pressão, entendeu? Porque é o que ele vai encontrar à frente de uma turma. E aí eu digo para eles, cara, você sabendo, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Exatamente. Pô, tá passando um aperto, mora numa vila, põe um tataminho lá em casa, começa a dar aula pra molecadinha, daqui a pouco tu tá com 20, 30 alunos ali no bairro, sim, pagando aí cada um 50, 100 mango aí, tu tá ganhando teu dinheirinho tu tá entendendo? Treinando. Quer arriscar mais? Mete o pé, vai embora pra Europa, vai pros Estados Unidos e vai ganhar dinheiro lá, cara, entendeu? Então, é um recurso, é uma válvula aí pra você utilizar aí até numa necessidade, entendeu? Então, dá pra ganhar o seu dinheiro, tá? Eu ia perguntar de propósito, você já falou, né? A gente já tá finalizando, mas a gente nunca pode esquecer de um item que eu gosto bastante, né? É um dos mais importantes, independente de religião, quem quer que seja, quem quer que tenha religião ou não, parte da espiritualidade. O que você tem para deixar aí de mensagem, para falar alguma coisa? Cara, eu sou, como a gente já falou um pouco, né? Eu sou cristão. Tive a minha frequência muito forte na igreja. Pô, eu ia, tipo, a missa era 6 horas da tarde, tinha dia que eu ia 3 horas para a igreja para ficar passando música, estudando música, né? Tocar. E isso eu carrego até hoje, cara. Deus é o propósito que a gente não pode abrir mão, né? Você não pede nada. Eu costumo falar para o pessoal o seguinte: pô, tá ruim? Vai em uma igreja, pode ser protestante, católica, não importa, né? Mas isso vai te dar um apoio espiritual para você enfrentar as dificuldades, sim, entendeu? E permanece lá, entendeu? Não vai te trazer nada ruim. Sim. As igrejas não vão te ensinar a roubar, não vão te ensinar a matar, não vão te ensinar a fazer nada de ruim. Muito pelo contrário. Vai te ensinar a seguir um caminho mais fraterno ali, alguma coisa assim. Então é isso daí, tem que seguir. Boa. Jesus deixou aí o exemplo, né? Sim. E a gente então, seguir o exemplo dele, né? Legal. E agora aquela última mensagem para todo mundo que está nos assistindo, né? Faz de conta que essa mensagem vai chegar em toda a população. Você tem essa oportunidade, pode ser curta, pode mandar essa mensagem aí para todo mundo. Bom, vamos lá. Se é para passar uma mensagem para a galera aí. A gente fala muito de ação, né? Eu sempre costumei ter 3 Fs aí, né? Seria força, foco e caraca, agora deu. Tu me pegou de calça curta e pegou de calça curta. Aqui não tem nada a combinar. Bom, eu sempre coloquei você
trabalhar a tua atuação, você ter um foco, né? Ter um foco, um propósito. Sim. E eu procuro todo ano criar algumas metas, né? E essas metas, algumas vezes, elas não são conquistadas, Sim, né? sim. Então você tem que ter metas, 3 tipos: metas fáceis, medianas e uma outra prazo. meta difícil para você tentar conquistar no ano, que se você não conseguir conquistar, que você pelo menos esteja próximo para conquistar no outro ano, né? E isso daí exige ação. Então essa palavra ação, eu costumo citar ela, que falta a gente, né? Só que o pensar é uma ação. Sim. Então, cara, pra galera, vou ser mais direto aí, eu vou falar o seguinte: mova-se. Se você não se movimentar, se você não levantar de onde você tá, se você não balançar a poeira, se você cair e não levantar, cara, ninguém vai fazer isso por você, Exatamente. entendeu? Então mova-se, faça com que aconteça. Por Tudo mais difícil depende que de seja, você. Tudo exatamente. depende de você. Se você tentar e não conseguir, você tentou. Agora o ruim é você não conseguir, porque você nem se deu a oportunidade de tentar. Verdade. Então, mova-se. Top. Aí sim. Amanso, presente aí do Opa! Força e Honra, um bonezinho. Tamo junto, Não sei se bonito você boné, já usa. estive olhando. Eu não tenho muito hábito de usar, não, mas com certeza eu vou usar. Top. Vou Vou pôr usar. na parede lá, de recordação. Não, eu vou deixar na academia Apresentei lá. alguém deixar também. Na academia. Força e honra. Boa. Vou colocar Aí até aqui. sim, cara. Não sei se é assim que Você usa. Assim, É, assim. É assim? top. Meu irmão, tamo Obrigado, junto. de verdade, é uma honra, isso tá? daí. Sempre ter pessoas, né, do seu patamar aí. É difícil Pô, hoje em dia, vamos porque lá. as pessoas hoje em dia só querem, né, a fugalidade, a Futilidade. né, É complicado. é complicado. Então, quando a gente tem pessoas próximas ainda, amigos que a gente vê que são pessoas de sucesso e que fazem um trabalho realmente decente, né? Sim. Então, esse é o nosso propósito aqui no canal. Já deixando o canal aberto, quando quiser retornar, quiser conversar, trazer alguns atletas aqui. Histórias a gente sempre tem Sim. atletas. Pô, eu tenho crianças lá, cara, tem alunos lá que tá com 3, 4, tem aluno que tá com 7 patrocínios. Pô, que cara, legal, cara. entendeu? E aí lutando, cara, entendeu? Então o propósito dele, essa criançada tem um mundo aberto pra eles. Sim, pô. E eu falo sempre pra eles: fala inglês, cara. Mova-se. Moço. Fala E aqui vai estar aberto para quando quiser trazer eles para conversar, que é uma motivação para quem Com certeza. nos assiste. Às vezes a pessoa, não, pô, isso é difícil, vai demorar tanto tempo, ou tô com 20 anos, né? Tô velho, porra, 20 anos, né, meu? Pô, 30 anos. tem um aluno lá, 65 anos. Aí, Começou tá esse vendo? ano, cara. Nunca Começou é esse tarde, ano, cara. 65 anos. Foi Verdade. foi acompanhar o filho, meia horinha eu conversando com ele. Pô, quero fazer também. Tá vendo? Vamos lá e tá lá fazendo, entendeu? É a melhor Tá coisa. buscando uma qualidade de vida, né? Sim, cara? sim. Isso E hoje em dia a longevidade, né, de 100 anos é fácil. você é um cara que é do esporte, né, cara? Você sabe muito bem, né, cara? A qualidade de vida hoje, ela tá muito ligada à tua qualidade muscular, né? Sim, sim. Então, pra você ter qualidade muscular, você tem que estar praticando Tem esporte. que treinar. né? Qualquer Tem coisa, que né? estar treinando. Boa, é isso aí. Para vocês que nos assistiram, meu muito obrigado. Peço, né, que compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal, agradecer aos nossos apoios, aos nossos patrocinadores, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Próximo episódio, deixo nas redes sociais. Acompanhe aqui na descrição do vídeo os contatos do Romero Alves Amâncio. Agradecer ao nosso operador Di. Grande abraço. Amigos da Cultura. Minha esposa Ana, meu bebezinho Matheus, minha filha Thaisa, meu enteado Bernardo, amo vocês, meu muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, força e honra. Os.